Eu já cheguei, viu, gente? Eu você já tô até me Eu tô com pão aqui, mas também tô por aqui. Tá com pão aí? Esse ensino remoto é uma graça. Samara também já tá por aqui. O Aires tinha que estar com o café dele, meu filho. O Aires come mais do que não sei nem o quê. Aires, eu queria tanto comer metade do que tu come e não engordar. Não, mas 6 horas eu tenho minha ginástica. Eu tinha, mas não Vou posso. queimar as calorias. A minha ginástica está sendo correr atrás de menino. Eu já passei só quer andar, minha gente. Só quer andar. E tá, quer subir em todo canto aqui. Aí lá vai a mãe atrás. Eu já passei por essa fase, né? Então, eu também. É uma ginástica boa, viu? É. Nessa época aí você não precisa de fazer academia, não. Verdade. A Jus deve correr muito atrás do Snow, né, não, Jus? Não, o Snow, eu não sei nem por que ele não tá aqui. Achei que eu saí nesse instante. Mas o Snow é que corre atrás de mim, meu filho. Se eu for no banheiro e deixar a porta fechada, é um escândalo, parece que ele acabou. Parece o Igor, quando era pequenininho, que eu não podia entrar no banheiro e fechar a porta. Não sei o que esses meninos têm. Parece que fica com medo que a gente vai ser sugado, sei lá. Eu tô achando graça aqui porque é tudo igual, viu, Jussi? Não é não? Só muda de endereço esses Só meninos. muda de endereço, mulher. Apaixonados pela mãe. Nunca quer participar de todos os momentos. Mas agora, minha filha, quer nem saber de mim, não. Eu falo ai, ele nem nada. É, desse jeito. Vai completando 8, 9 anos. E já vai se... As preocupações são diferentes agora. São diferentes. São outras preocupações, né, gente? Verdade. Queria saber se já está todo mundo de volta. Para a gente ver se a gente já começa, mesmo de boca cheia, dá para a gente ir conversando. A carinha da Raíssa. Raíssa, pode comer devagar, mulher. Todo mundo bota no bate-papo aí, né? Se tá fazer aqui chamada. já. Samara já tinha botado oi. O Rimerson tá aqui. Ou liga a câmera, né? Pra gente saber. A Samara tá aqui, ó. A Graça tá aqui. O Elivelton acho que tá também. Celiane. O Elivelton tá aqui. O Joel já chegou também. Tô aqui, viu? Nem saí. Tá aqui. Pronto, Celiane ficou ouvindo o Queen, né, Celiane? Foi. As meninas dos cabelos coloridos. Legal. A gente segue, então, com a apresentação. Acho que a gente pode começar assim. Acho que está bem tranquilo. A vantagem de a gente ter pouca gente é porque acho que dá mais tempo para a gente não correr e poder fazer as discussões necessárias, né? Nássara ou Raíssa, você pode ir comendo, que eu vou discutindo, eu vou precisar de ajuda, só que você bote o link lá na hora que eu pedir, pode ser? Tá. Justo, está faltando falar só sobre o de comparação. Ah, pronto, Isso. É verdade, eu tinha esquecido. Tu coloca aqui. A gente pode deixar que a gente fala, viu? Até a gente terminei aqui. A gente pode ir conversando. Ah, então você fala. É porque café frio, eu não tomo café, né? Mas café frio eu sei que não é bom. A última ideia aqui dentro das estruturas aditivas, né, é justamente a ideia de comparação. Né? Não tem, tanto que a gente trouxe aí como fonte a tela do Ilha 3, né? Porque a gente não trabalha essa relação dentro do Ilha em busca das pedras somátios e subtrátios, né? Isso, Jus? O nome do recurso. Isso. A gente não trabalha, foi uma opção nossa, porque a gente entende que o recurso educacional digital, se ele for grande demais, ele já está grande, vocês vão ver, ele não é tão pequenininho. E se ele for grande demais, vocês acabam não conseguindo dar conta de trabalhar em uma ou duas aulas. Aí o que é que acontece? Fica quebrado, fragmentado e dificulta.
né? Então, a gente trouxe esse de comparação, e aí a gente juntou todos os tipos de comparação aditiva, comparação multiplicativa, e aí ficou um recurso também muito legal, que eu também sou suspeita, desculpa aí. Uhum. E aí eu trouxe um exemplo de uma situação de comparação que envolve, que está dentro do campo das estruturas aditivas, né? A gente não trouxe de multiplicativo porque não era o foco da nossa oficina de hoje, né? E aí, como vocês podem ver nessa situação, tem uma quantidade, a quantidade de um conjunto, que é o conjunto de tijolos vermelhos, tem outra quantidade, que no caso são os tijolos brancos, e estabelece-se uma comparação entre essas quantidades, né? Se uma quantidade tem a mais ou se tem a menos, né? E aí, essa a ideia também, a última ideia que Verneau vai trazer dentro das estruturas aditivas, né? E aí, mais uma vez, a gente enfatiza que trabalhar essas diferentes situações vão permitir o desenvolvimento de mais esquemas e a consolidação do conceito, né? De vários conceitos, na verdade. E aí, a gente também, como vocês percebem que as representações, elas mudam um pouco, né? Tem aí uma reta numerada para ajudar justamente em perceber essas diferenças entre o grupo de tijolos vermelhos e o grupo de tijolos brancos. Tem também o registro numérico, né? O númerozinho aí, e tem a representação pictórica, né? Então, assim como nos outros heads, esse daí também vai trabalhar ideias das diferentes representações. Eu quero dar um destaque às interfaces dos ilhas, né? Foi bem difícil de nós pensarmos, né? Pode ser que a gente ainda mude no futuro, porque a interface, ela segue exatamente as estruturas de pensamento, as estruturas matemáticas que estão por trás de cada uma dessas situações, exatamente no sentido de tentar ajudar, né? Que é esse o nosso intuito, por isso que a gente ainda precisa validar junto aos estudantes. A gente fez um trabalho já com professores, né? Mais de um trabalho com professores, mas a gente precisa trabalhar junto aos estudantes para a gente entender, né? Até que ponto essas representações estão ajudando, não estão ajudando, né? Nesse sentido. Então, é um diferencial de outros recursos que a gente pode ver na internet. Vocês até podem encontrar outros recursos que trabalham com as estruturas aditivas, mas que explorem a interface, com interface, buscando essas teorias. A gente buscou muito, inclusive, para se inspirar, e não achamos, né? Uhum. E aí, Jússi, só fazendo relação também com o que o professor Aires falou sobre da ideia de transformação, né, que os grupos, eles não coexistem, né, existe uma relação inicial que se transforma em uma quantidade final, e aqui não, eu tenho dois conjuntos, mas a diferença da composição é que esses conjuntos, eles não se juntam, eu só estabeleço uma comparação entre eles, né. E aí, no caso aí, tem 30 tijolos vermelhos, e existe aí uma comparação, né? No caso aí, ele deu o valor dessa comparação, né? Que é 17, no caso, a menos, né? E eu quero saber quantos tijolos brancos existem. Então, eu trouxe aí a quantidade que, na verdade, que diminuiu, né? Tem uma quantidade de tijolos vermelhos e quero saber, no caso, quantos tijolos brancos existem aí. E assim como nas ideias de transformação, a gente pode dar esse a menos e esse a mais, nessa a ideia de comparação que tem aí, tem também uma quantidade, né, um conjunto e o outro conjunto. E aí eu posso perguntar do primeiro conjunto, do segundo conjunto, ou a ideia de comparação que está sendo estabelecida aí. E aí é bacana é que a gente tem uma reta numerada, né? E a reta numerada, principalmente nos números naturais, ela tem a vantagem de mostrar onde é que tem mais e onde é que tem menos, porque ela vai botar exatamente na ordem que eles aparecem, né? Então, isso, de certo modo, a gente acredita, né? São as hipóteses teóricas que nós temos, que vai ajudar o aluno e o professor. E, além do que, a Base Nacional Comum Curricular traz, dentro do terceiro e quarto ano, o trabalho de adições e subtrações com a reta numerada. Então, é uma forma da gente estar explorando também as habilidades previstas na base. Mesmo assim que de cara não seja uma representação que o aluno possa compreender a relação envolvida sozinho, aí mais uma vez trazer o papel do professor, né, de trabalhar essa representação.
né? Mesmo que o aluno não sinta necessidade de usar ou consiga estabelecer essa relação só com as ideias aí dos desenhos mesmo dos tijolos, é importante o professor trazer a ideia da reta justamente também por ser uma representação que também já é trabalhada, né, Jússi? É solicitada pela BNCC, né? Joel, pode falar. Eu tenho várias dúvidas, porque eu sou leigo no assunto, tá? Então vamos lá, né? Em relação à construção do RED, né? Foi levando em conta a teoria de Renault, a BNCC, toda a história que você já vem aqui trazendo, né? Aí eu me pergunto, enquanto a utilização em sala de aula, se usa uma sequência didática, se usa, por exemplo, Ausubel, se usa, enfim, N variáveis aí, né? Você está livre, tá? Ele foi feito, fundamentado em Renault, tá? Ponto. Mas se eu quiser utilizar dentro de uma outra abordagem, tá? Eu posso ter um RED instrucionista e usar de forma construtivista e vice-versa, tá? A intencionalidade do professor é que vai dizer. Eu posso usar dentro de qualquer contexto que eu quiser. Eu que vou, enquanto professor, eu que tenho o poder, eu digo que o professor é o poderoso, né? É que tem o poder de dizer como é que teoria vai fundamentar a utilização desse RED por ele. Agora, é claro que não tem como ele alterar essas interfaces, porque a interface ela está feita baseada numa teoria. Acho que Ares é a pessoa mais indicada para responder isso, porque eu lembro muito que na minha época de mestrado a gente conversava muito com algumas disciplinas, cognição e alguma coisa, né? Que a gente conversava muito sobre as possibilidades de às vezes a gente ter redes tão bons, construtivistas, e que a gente via um uso muito instrucionista do RED, né? Isso. Se você quer comentar sobre isso. Não, acho que sim. Acho que o RED, né, esse e outros, ele cria um contexto para que o professor use isso de diversas maneiras. Ele propõe atividades, né? Inclusive, a gente comentou muito rápido, mas a gente vai dar tempo para vocês explorarem. A gente tem um documento chamado Guia do Professor, o Guia Didático Pedagógico, né, que traz essa discussão, né, sobre a contextualização do RED, quais os conceitos ele apresenta, e tem sugestões de atividades, né, e inclusive aqui nós vamos, né, na parte final do curso, a gente vai tentar planejar uma atividade com os dos REDs, né? Então, realmente, o professor ou a professora, né, pode adequar esse RED ao seu planejamento, à sua forma de funcionamento, né? Eu sempre gosto de dizer que um RED que tem uma proposta mais construtivista, como é o caso, né, a gente pode dizer esse RED, esse é um dos exemplos, ele pode ser usado numa perspectiva instrucionista, tá? Acho que ele perde muito quando isso acontece, né? Agora, um RED que tem uma proposta puramente instrucionista, de exercitação, né, tutorial, é muito difícil você conseguir usar ele numa proposta construtivista, porque o grau de liberdade do aluno vai ser muito pequeno. Não é que não possa, mas assim, a adequação dele é mais complicada, né? Então, se o aluno vai... É mais trabalho, né, Aires? Se o aluno só tem lá um bocado de exercício para responder e dar resposta, ver se acertou ou errou, se você tem uma proposta que, né, quer trazer situações, problemas, em que a resposta vai depender da interpretação do aluno e tudo, né? Então, é mais complicado, né? E assim, a gente nem pode dizer que o nosso RED, ou esse RED, ele é construtivista no sentido mais puro, mais preciso, né? Porque ele também tem uma orientação, né? A resposta tem uma resposta certa ou errada, né? Tem uma certa linearidade, sim, mas ele é muito mais aberto, né, à discussão, às representações que usa, né? Para que o aluno possa então compreender, por exemplo, por que é que uma resposta que ele achou que estava certa não está certa, né? Por que é que ele deu uma resposta de repente, isso não era o que eu estava esperando, né? Então, ou um outro colega, ou o próprio professor pode chegar e dizer, vamos olhar de novo, né? Vamos olhar aqui na imagem, isso, vamos olhar na imagem, os números, né? Tá?
Eu acho que é uma forma de fazer esses meninos, olha, não olhar, porque às vezes a gente pega só os números e quer operar. Isso. Né? É tentar mudar essa cultura, né? Tá? Mas em termos de sequência, por exemplo, pode ser que algum professor ou professora opte por começar trabalhando com RED, né? Pode ser que um outro professor queira começar trabalhando com lápis e papel ou com outras situações, com material, e depois ir para o laboratório, né? E usar o RED, por exemplo. Então, pode usar como uma avaliação. Ou pode usar como uma avaliação ao final. Então, assim, há várias maneiras, há várias sequências, né? Há vários outros materiais que os professores podem usar quando vão explorar os REDs, né? Inclusive, isso é uma coisa que a gente quer discutir aqui mais para frente, né? Então, acaba colocando o aluno como um papel, vamos dizer, mais ativo, né? Isso. No processo de ensino. A ideia é essa mesmo, né? E pelo fato de criar uma narrativa, né, que é outro elemento que a gente vai discutir daqui a pouco, o professor pode, então, pensar em outras situações, entendeu? Vamos usar os povos, né, e vamos pensar aqui, vamos criar outra situação, problema, né, ali comparou tijolo branco com tijolo vermelho, né, noutra situação que você tem peixes azuis e peixes dourados. Então, ele pode, de repente, usar aquela narrativa do RED e criar muitas outras situações, problemas. Isso está previsto na BNCC, né? Você elaborar situações, problemas. Assim, as atividades elas não precisam se restringir ao que o RED traz. Né? Inclusive, no guia de orientação do professor, a gente traz algumas propostas de atividades que podem ser feitas antes, depois, durante, depois, com o RED, e que também não estão restritas a elas. Ali são só algumas ideias, né, para dar um norte para esse professor. Exato, que a gente costuma chamar hoje de metodologias ativas, né? Esse grande conjunto de abordagens que trazem a ideia do aluno como construtor do seu conhecimento, né? Vou trazer aqui a apresentação novamente. E aí, Joel, essa questão do aluno como centro, né, do processo, também traz de pronto também a importância da mediação do professor. Eu acho que não só esse RED, mas outros REDs, acho que o sucesso e o desempenho, né, o desenvolvimento dos estudantes vai depender muito também da mediação do professor durante o processo de utilização do RED. O RED, por si só, ele não vai resolver todos os problemas, porque senão era muito fácil, né? A gente fazia um joguinho para cada coisa e pronto, estava tudo resolvido o problema da educação. A Charis, a gente pode passar essa tela. Deixa eu só destacar um ponto, que eu não sei, pode ser que a Raíssa tenha falado e eu tenha perdido, né? Que na situação de comparação, tem um elemento importante da gente destacar, que é a quantidade, né, que é o resultado da comparação, ela não existe na prática. Ela é uma quantidade, né, que resulta de uma diferença entre dois conjuntos, tá? Então, nós temos o conjunto de tijolos vermelhos, a gente tem um conjunto de tijolos brancos, e a gente tem uma comparação que nem é tijolo vermelho, nem é tijolo branco, nem é tijolo, né? Assim, é tijolo no sentido da comparação, entendeu? Mas é um conjunto que concretamente ele não existe, né? No sentido físico, se a gente tiver assim. Por isso que a representação dele aqui, ó, é só numérica. Entendeu? Foi difícil para a gente pensar, não foi, Aires? Para a gente foi muito difícil, porque a gente pensava assim, como é que a gente vai representar isso, né? Porque quando eu tenho esse valor aqui, que é essa diferença, o conjunto de tijolos vermelhos não diminui, e também o conjunto não muda, né? Vamos dizer, não muda nem de tijolo vermelho, nem de tijolo branco. Eles permanecem da mesma forma, tá? Apenas, né, resulta de uma relação entre os dois, né? E isso é algo que para as crianças pode ser bem difícil, essa relação, né, de comparação, porque ela é uma abstração, né? Ela não tem uma representação concreta. Eu posso até representar numericamente, ou posso fazer uma representação concreta, mas ela não vai corresponder à realidade. Tá? Bruno? Uma maneira, talvez, de
assim, trazer um pouco de ludicidade para essa situação seria ressaltar a quantidade, né, adicional que teria num outro conjunto, né, com algum elemento visual que permitisse fazer isso. Então, você tem os dois conjuntos, eles existem concretamente, e num conjunto B, né, que está sendo comparado, você teria a possibilidade de ressaltar quais são os elementos adicionais quando comparado ao elemento anterior. Mas o que você falou, é difícil, né, encontrar mecanismos para resolver essa questão. Eu entendi. Se você disser assim, se eu quiser que eles tenham a mesma quantidade, né? Por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha, né, 17, né, não, 30 tijolos vermelhos e 13, né, que vai ser a quantidade aqui no resultado, 13 tijolos brancos, né? Se eu quisesse que os dois tivessem a mesma quantidade, quantos tijolos eu teria que colocar aqui, né? Que seria essa diferença, entendeu? Tá? Mas no momento que eu coloco isso aqui, a comparação deixou de existir, porque aí os conjuntos ficaram iguais, entendeu? Materializa e a criança pode não visualizar essa materialização como uma abstração. Isso. O que talvez eu estava querendo dizer era o contrário, né? No que tem a mais, apareceu o que ele tem de dissimilaridade com o outro conjunto. De diferença, né? Exatamente. Que aí você mantém a comparação, só que você também enxerga qual é a dissimilaridade, né, do conjunto. Né, você falou, se você faz esse processo, você torna os dois equivalentes. Mas não, a gente quer manter a comparação e a gente ressaltaria a dissimilaridade, né? Mas você falou, é muito difícil, né, pensar no... Sei lá, destacar eles aqui, né, com outra cor, com alguma Vocês vão transparência, ver nesse né? do Ilha 2 que a gente vai ter uma abstração, sim. A gente vai ter uns pontilhadinhos. Isso. Bom. Sendo dos próximos capítulos. Já vocês vão ver. Legal. Eu tô falando aqui, mas eu tô achando fantástico o que vocês fizeram, tá? Na verdade, é que a cabeça começa a borbulhar, né? Possibilidades. E como a gente resolve? Como é que a gente lida com isso, né? Olha, a gente quebrava muita cabeça com isso. Bruno, e o pior, que a gente mandava para começar a desenvolver, fazer o protótipo, e a gente ainda levava carão. Porque a gente, quando fazia a prototipação, a gente via que não dava certo, disse, não pode ir desse jeito. Isso, é verdade. Aí o rapaz, que, claro, tem que cuidar do prazo de entrega, puxava as orelhas da gente, e aí eu sei que o Ares segurou muitas pontas aí também, né? Assim, graças a Deus. Mas, assim, acho que assim, que bom que vocês percebem que é difícil, porque foi bem complexo mesmo. Acho que a gente tem pelo menos uma primeira ideia. Eu não vou dizer que essa é a ideia final. Eu acho que à medida que a gente for explorar na sala de aula, eu espero que isso aconteça, a gente possa ver, talvez, interfaces mais adequadas. Isso pode acontecer, né, Aires? Isso. Eu acho que a gente não está fechado a isso. Pelo menos eu não me sinto fechada a essa interface. Tem uma coisa interessante, assim, e Fernot chama a atenção disso, é que, na verdade, não existe a representação certa. Toda representação, ela tem limitações, né? Então, assim, a gente pode ter algumas representações que ajudem a compreender certos conceitos, tá? Mas que vão ter outras limitações, né? Porque não é a representação sozinha que vai dar conta do conceito. Aí vamos lembrar da tríade. Exato. Né? Situação, representação e variante. Perfeito. Então, a representação ela é importante, ela ajuda, mas ela não é o único elemento. Né? Toda representação tem potencialidades e tem limitações. Tá? Inclusive, a gente nem abordou aqui, Fernot traz sugestões de representações diferentes para situações problemas, né? Que a gente tem alguma inspiração, mas não é igual, mas tem alguma inspiração nas representações que ele usou, tá? Justamente para superar as representações aritméticas dos símbolos matemáticos, né? Que é o mais e o menos, né? Então, por exemplo, o símbolo do mais, que é o símbolo da adição, ele não traz todos os significados que a adição representa, né? Quando eu olho aqui, eu vejo a ideia, né, adicionar um número com outro, mas isso pode estar dentro de um conjunto enorme de situações,
entendeu? Do mesmo jeito da subtração. E a vantagem que eu vejo, sabe, Ares, é que à medida que os alunos começaram a utilizar esses recursos, esse especial, ele talvez possa perceber a relação que há entre adição e subtração e perceber que é possível resolver uma situação que parece aditiva com subtração e vice-versa. Né? Isso, exatamente. O Ilha 1 tem essa perspectiva também, né? O aluno é capaz de resolver uma divisão por multiplicação e vice-versa. Por quê? Porque tem relações lá que podem ser estabelecidas de diferentes formas. E aqui a gente também pode fazer isso, tá? A gente poder, assim, permitir que o aluno pense, né? Permitir que o aluno, em vez de ele focar só no número ou em palavras-chave, porque eu vejo muitas vezes os professores focarem em palavras-chave, se tem mais, soma, se tem menos, diminui. Não. É focar no significado da situação, é focar nas relações que estão acontecendo na situação e que tipo de representação eu posso fazer dessa situação. Entende? Entendem, legal, né? Na realidade. Uhum. É muito, muito bacana esses ilhas, gente. Bom, mas os ilhas, eles não só têm a teoria dos campos conceituais. Os ilhas, eles trazem, porque ele é um tipo de jogo, a gente chama de recurso educacional digital, ele é um jogo digital, tá? Onde ele tem elementos de game, tá? E esses elementos de game, ele vem da ideia de jogos mesmo, de jogos de console, de jogos de computador, mas eles não são necessariamente o jogo, né, o game que vocês utilizam aí no Xbox, no PlayStation, e necessariamente, né, ou no celular, que existem alguns jogos de celular também, eu até jogo muito nos jogos de celular, né, mas ele se inspira em alguns desses elementos, né, e aí, eu não sei, eu acho que a gente tem pessoas aqui muito jovens, passa só mais um pouquinho a tela, Aires, e aí, assim, eu queria ver com vocês, tá, é uma curiosidade, ver se vocês sabem, se vocês já jogaram muito, né? Se já utilizaram em algum momento algum jogo, que tipo de elementos de game vocês conhecem, né? O que tem lá em jogos do Xbox, ou em jogos lá do PlayStation, ou em jogos no celular, que às vezes faz com que você queira jogar, ou que seja bacana, ou que, assim, quase todo jogo tem isso, tá? A Raíssa vai colocar para vocês um linkzinho aí pronto, já está aí no chat, tá? Que é o Mentimeter, é uma nuvem de palavras. Aí eu vou pedir para o Ares descompartilhar e a Raíssa vai compartilhar. Espera só um pouquinho, Raíssa, aparecer algumas pessoas para poder a gente não influenciar. Vocês podem colocar de 1 a 3 elementos de gamificação, tá? Pode botar só 1, pode botar 2, pode botar 3. Tá? Eu queria entender assim, quais são os elementos de gamificação que vocês mais conhecem, por exemplo, tá certo? Porque a gente vai falar de alguns e nem todos os elementos de gamificação que vocês conhecem, eles vão estar presentes no Ilha das Operações, tá? A gente vai dar um tempinho. Já tem gente respondendo, Raíssa? Eita, gente, vamos lá, é só clicar no link. Quando você clicar no link, eu vou compartilhar aqui a tela só para ensinar, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Ó, cliquei no link, ele vai aparecer 3 caixinhas. Que elementos de game vocês conhecem? Aí você bota o elemento 1. Eu só sei 1. Então, você só escreve 1 e submete. Eu sei 2. Escreve 2 e submete. Eu sei 3. Aí, assim, vocês podem lembrar, por exemplo, tá? Eu jogava, eu tô sem tempo, né? Eu jogava muito o Pokémon Go, né? Hoje eu tô jogando muito Duolingo, que eu quero melhorar o meu inglês. Então, todo dia eu tenho lá o Duolingo, né? E assim, eu acho engraçado que todo mês ele me manda o meu progresso da semana, viu? Aí, quando eu vejo, puxa, essa semana eu trabalhei menos do que a semana passada. Eu fiz menos pontos, mas eu acho que eu fiquei tão mais tempo. Eu fico triste, assim, meu Deus. E aí, Raíssa começou a aparecer. Legal. Nós temos aqui cerca de 3, 4, acho que vai ter cerca de 10 pessoas que tem que responder. Quando tiver pelo menos aí umas 6 ou 7,
Acho que a gente pode compartilhar para a gente, porque assim, a gente não quer perder muito tempo com isso. A gente já tem 7. Então, ó, a gente vai compartilhar, mas isso não quer dizer que vocês não possam trazer outras, tá? Então, vamos ver aqui o que é que saiu. Obrigada, Raíssa. E podem ir colocando, gente. Sem medo de ser feliz. A vantagem é que a gente não sabe nem quem foi que colocou. Então, vocês nem se comprometem. Por exemplo, enquanto a Raíssa está compartilhando aí, o Duolingo tem um negócio de uns níveis. Eu estou no nível diamante. Então, se eu não entrar todo dia para fazer algumas atividades, eu desço, eu perco meu nível diamante, tá? Então, por exemplo, já estou vendo aqui gente que colocou nível. Nível é um elemento de game, né? Pontuação é algo que geralmente tem isso, tem lá também. Ranking eu estou vendo aqui que não houve um senso comum, né? Acho que o que teve mais como senso comum aqui foi pontuação e feedback, mas a gente tem o tempo, né? Que é o temporizador, as mecânicas, que aí a mecânica é algo mais geral, né? Que inclui aí muito alguns enigmas que entre os desafios, fases ou níveis, né? Que dependendo do objetivo. Mensagens, eu não entendi muito bem como é que storytelling. Eu não entendi também muito bem como é que... Recompensa, sim, moedas. Tu quer falar, Aires? Pode falar. Não, acho que a gente usa, às vezes, terminologias diferentes para falar a mesma coisa, né? Uhum. Por exemplo, eu vejo aí a ideia do storytelling e narrativa como muito semelhantes. Né? A ideia de você tem uma história, tem um enredo que você vai seguindo, né? Tem um contexto, tá? A ideia de feedback com acho que alguém falou frases, né, mensagens que você está recebendo esse retorno, né? O ranking com a competição, né? São 2 elementos também, né? Mesmo quando eu estou jogando sozinho, eu posso ter um ranking e me comparar com outros jogadores. Né? Às vezes eu me comparo com a semana anterior, por isso que eu dei o exemplo do Duolingo. Isso. Né? Essa semana eu só fiz tanto XP, entendeu? Isso, tá? Então tem esses elementos mesmo, né? E tem alguns que talvez, acho que alguém podia nos ajudar aí, porque acho que são termos mais técnicos mesmo, como mecânica, como XP, né? Que acho que são elementos que talvez nem todo mundo conheça. Então... XP tem a ver com a pontuação, né? As mecânicas, Aires, tem a ver com o tipo de teórico que você vai usar, que ele vai falar de dispositivos, o que os elementos de game eles podem ser divididos em mecânicas, dispositivos, e tem um outro elemento, tem até uma pirâmide que fala sobre esses elementos de game. Mas eu peço desculpas porque eu não estou decorando aqui nem o autor e nem todos os termos, tá? Mas acho que o importante é que vocês já tenham uma noção de que são elementos de game. Então, assim, voltando para os nossos slides, obrigada, viu, Raíssa? A gente vai mostrar para vocês que nós temos alguns elementos de game, e vocês estão certíssimos. Nós trouxemos, assim, como ponto principal do elemento de game, talvez, do William, seria a narrativa. Nós temos uma narrativa que ela é muito envolvente, tá? Tu pode passar para o próximo slide, Aires. Nós temos uma narrativa que ela é muito envolvente, tá certo? E junto a essa narrativa, a gente tem um objetivo, tá? A gente tem um objetivo que é encontrar as pedras que sumiram. Eu não vou contar muita história, não, porque eu acho que seria mais legal vocês vivenciarem a história. A gente vai ter desafios que vai vir na forma de situações, problemas. A gente tem regras a serem seguidas, vocês vão ver que alguns pontos das representações, você só pode confirmar o resultado final. Por exemplo, eu vou dar o peixe dourado e o peixe azul. Eu só posso dizer o total depois que eu inserir a quantidade de peixes dourados e a quantidade de peixes azuis. Por quê? Porque eu quero saber se a criança entendeu que a situação está pedindo peixes dourados e peixes azuis. Então, a gente tem algumas regras dentro do jogo, né, que a gente utilizou como elementos de gamificação. Primeiro, para ajudar a envolver os alunos na atividade, né, a acharem a proposta interessante. O Yuri foi quem pensou nessa narrativa bem fantástica das ilhas, né? Eu acho que a gente juntou com
a ideia, essa ideia metafórica aí da teoria dos campos conceituais. E o prêmio nada mais é do que a gente buscar a harmonia da ilha. A ilha está em processo de destruição, porque, como ela é uma ilha fictícia, é a ilha das operações, as 4 operações elas precisam estar em harmonia, tá? E existem pedras fundamentais de cada operação. No caso desse jogo que vocês vão jogar, 2 dessas pedras elas foram perdidas, tá? Então, vocês vão ser os escolhidos, né? Nesse caso, a gente não tem avatar, tá? Mas a gente poderia ter, a gente tem até jogos com avatars, tá? Para restaurar o equilíbrio da ilha e salvar os povos e a ilha das operações do fracasso aí, da morte súbita, tá? Acho que a próxima tela, eu acho que está relacionada, acho que a gente acabou aqui, né, Aires? Eu queria só comentar uma coisa, eu achei muito legal a nuvem de palavras que vocês colocaram, né? E, assim, acho importante a gente entender que a gamificação, ela não se resume a prêmio, a premiação, a pontuação, né? Porque muitas vezes ela é usada, eu diria assim, de forma pobre. Equivocada. Equivocada e pobre. A gente usa um dos elementos que são importantes, né, nos jogos, mas que nem sempre são os mais importantes. Nem todo jogo a gente joga para ganhar prêmio, não. Por incrível que pareça, às vezes a gente pensa que só joga para ganhar prêmio. A gente pode ter conquistas, mas a gente às vezes se envolve no jogo pela narrativa, né? E a narrativa é um elemento que dá muito trabalho para você escrever, para você criar, né? Hoje de manhã eu estava lendo um trabalho... Para linkar, né, Aires? Porque, assim, Isso. tem alguns pontos que não linkam, né? Eu estava lendo um artigo, né, que fazia uma análise do jogo God of War, né, que é um jogo mesmo, né, não é um jogo educativo, né, e mostrando assim como eles usaram elementos, né, da mitologia para poder fazer a narrativa do jogo. Então, como houve um estudo muito grande para que os personagens, para que as situações refletissem esses elementos mitológicos, né? Tem muitos outros exemplos disso, né? O Civilization, né, que traz elementos históricos. Então, às vezes a narrativa é tão envolvente, né, que a premiação ela acaba se tornando em segundo plano, né, entendeu? Ela não é o mais importante, entendeu? Então, e sim, a gente tem muitos exemplos disso. Então, isso é uma coisa importante da gente se ater, inclusive para a gente não voltar àquela ideia antiga, né, que a gente tinha na escola, assim, o menino fez tarefa, ganha estrelinha. A estrelinha, né? O quadro do primeiro, isso, o quadro de honra, o quadro de medalha, a gente acaba entendeu? criando... assim, uma vez eu discuti com um aluno meu, sabe, Aires? Porque eu acho a gamificação, acho legal, mas dependendo da forma que é usada, ela acaba ficando muito behaviorista, né? Estímulo Exato. positivo, estímulo negativo, Isso. enfim... Né? Eu acho que a gente precisa ter cuidado. Isso, né? E às vezes a conquista ela pode vir de outras formas, né? Entendeu? Não necessariamente só na premiação, na medalhinha, na estrela. Como eu digo, pode estar presente, mas isso não ser o mais importante. Né? E acaba criando uma cultura, eu digo por mim na escola, né? De que, professor vale ponto para fazer a tarefa, vale ponto, tudo você tem que dar um ponto. Meu Deus, eu ficava desesperada. Joel, pode falar. Só complementando o que o professor Aires falou, né, em relação aos jogos, tem jogos do tipo RPG, né, e tem jogos que são estilo RPG, que são de tabuleiro e são virtuais, que você importa mais com o contexto do que mesmo com o que vai chegar, né, como é que vai ser uma dada história com a narrativa do que mesmo em relação à pontuação ou competição, né, mas a minha questão em relação à gamificação é o seguinte: existe uma diferença, eu acredito que existe uma diferença entre gamificação, né, para a educação, ou utilizar elementos de jogos na educação, Aí eu fico sempre nessa dúvida entre usar o elemento de jogo e o que é gamificação especificamente em relação a isso. Não sei se eu fui claro. Assim, os teóricos que eu tenho lido, e eu posso estar equivocado, qualquer coisa, a Aires aí me corrija, têm utilizado elementos de gamificação como gamificação relativamente como sinônimos.
tá? O que acontece, eu vou até procurar um artigo aqui, já eu mando a pirâmide, é que alguns, eu acho que é Orton e não sei o quê, vou já, Orton com H, que ele faz um desmembramento dessa gamificação, que ela pode se separar em mecânicas, que ela pode se separar em dispositivos, né? E ela vai dizendo assim, qual o grau de importância, por isso que ele faz uma pirâmide dentro desse jogo de uma forma geral, tá? Bom, isso é a perspectiva que eu tenho, mas se a Aires tiver outra, enquanto eu estou procurando aqui. Não, eu diria assim, eu vejo uma diferença entre uso de jogos, é muito comum a gente trabalhar com jogos, né? E existem inclusive trabalhos mesmo em que se criam jogos educativos, né? Os jogos didáticos, algumas pessoas usam essa terminologia, tá? E a gamificação, porque nem toda gamificação significa que você vai criar um jogo. Tá certo? No nosso Red, por exemplo, ele nem pode ser caracterizado como um jogo puro, né? Entendeu? Ele é mais, por isso que a gente disse assim, é um recurso gamificado, tá? Mas ele não é um jogo puro mesmo. Tinha até né? aquele que a gente ia fazer do escape room. Isso. Né? É porque a gente acabou não fazendo, usando o escape room, porque ia ficar muito difícil para programar. Mas a gente ia fazer um escape room, que é um desafio, que é um estilo de jogo que é muito comum, né, em alguns consoles aí de PlayStation e etc., e que tem alguns tipos de usuários que adoram, né? Acho que a gente agora vai para o momento de explorar o recurso e depois fazer o planejamento, não é isso? Eu acho que a gente pode ir explorando o recurso. Se eu achar aqui, eu posso botar o link. Então, ou a gente pode comentar isso, porque como vocês vão explorar, vai ter elementos que vocês vão ver, talvez queiram comentar. Acho que a gente poderia deixar aí uns 20 minutinhos, 15 a 20 minutinhos para vocês explorarem o jogo. O que é que vocês acham? O link está aqui, a gente colocou um link online, basta clicar no link e entra no jogo, tá certo? Isso. Caso tenha alguma dúvida, a gente vai estar aqui disponível para tirar as possíveis dúvidas, tá certo? Mas tentem jogar até o final, tá certo? Tentem errar também, até para ver o que é que acontece quando erra. É para conseguir jogar, Graça. O que acontece é que alguns celulares, né, às vezes dá alguns bugzinhos, né? Já aconteceu isso, mas no meu celular eu consigo jogar esse Ilha 2. Se fosse o outro, não. É importante também olhar o guia, né? O guia do professor, né? Que tá aí também o link. Vamos primeiro jogar. Eu acho que era melhor primeiro eles jogarem e depois eles podem dar uma olhada para o guia, porque eu acho que o guia vai ajudar mais no planejamento. Tá certo? Tá certo, tá certo. Graça, tenta jogar no celular, porque assim, a gente teve numa escola que alguns professores usaram pelo celular e deu certo. Aí a gente vai marcar aí uns 15 minutinhos, a gente vê se está todo mundo ok, senão a gente dá mais 5 aí. Tá dando certo não, Samara, entrar? É porque às vezes ele demora um pouquinho para carregar. Depois que ele carrega, aí ele vai fluir normalmente, tá? Ele demora um pouquinho para carregar, porque ele só abre depois que ele carrega todo. Inclusive, gente, ele é um jogo que dá para jogar offline, tá? Você pode fazer o download lá na plataforma do RedMax. Se der tempo, no finalzinho a gente ainda mostra como é que faz o download lá. Mas a gente preferiu, por uma questão de facilidade, trazer o online para vocês. Cadê ele, Jússi? Eu pensei que ele estava no teu colo.
Hoje eu tô lindo, que eu tô de pitô amarelo. Coisa fofa. Hoje eu tô lindo. Comeu todinho hoje. Tá comendo bem, né? Hoje sim. Ixi. Mas ele tá em crise, sabe? Uhum. Aí a gente tá cuidando para não agravar. Tô aqui, lindo. Ó, meus pitó. E tinha mais, é porque eu tirei. O povo lá capricha nos pitó dele. Às vezes ele vem com 4, 5 pitó, mulher. O pessoal adora fazer penteado neles. É porque o pelo dele é muito gostoso. Ainda tinha esse, ó, que eu tirei, ó. Uhum. Tinha esse aqui, ó, ele querendo olhar. Ainda tinha esse aqui, ó. Lindo. É seu, meu amor. Mas agora eu só como se eu der na boca. Aí, meu filho. Tá difícil. Gente, caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar, não tenham pressa, explorem o Red todinho, acho que é importante, né? Ele vai ter várias situações, vocês podem registrar até numa folhinha de papel, às vezes a gente orienta o aluno a pegar uma folhinha de papel, lápis, para ir anotando, fazendo os registros. Eu tô aqui com o meu. Direto aqui, correndo. Ele enorme. Tá grande, Nássara. Enorme. O Bruno tá curtindo aí o jogo. Eu lembro tu Tá, grávida. não, é mesmo. Eu já vi esse tamanho. Tá, enorme. E pesado. Vai ficar Tá aqui, não para não, minha gente. Graças a Deus. Cheio de saúde, tá gripado, mas é porque ele dormiu tão bem agora de tarde, que aí agora ele repôs a energia. Aí tá. Um minuto. Bruno, que pena você ter que sair. A gente ia fazer o planejamento do Red, né? Mas que bom que você gostou também do Red. Tu não pode, antes de sair, responder só a avaliação do Red, não? Tu pode mandar aí, ou eu não sei se é a Nássara ou é a Raíssa que está com o formulário. Ele é só de marcar, Bruno. É rapidinho. É só a avaliação do Red, do joguinho que você fez. Pode ser? Quem que tá? É a Nássara ou é a Raíssa que tá com o formuláriozinho? É tu, né, Nássara? Eu não tô com formulário. É que ela vai mandar. Eu posso mandar aqui, Jus. Vou mandar aqui pelo chat, tá bom? Tá bom, vou mandar os dois, rapidinho. Não da formação, por enquanto só do Red. E qualquer coisa da formação a gente manda por e-mail, não tem pressa. Ver se é isso mesmo. Aí, Bruno, é rapidinho. Vai ver, ó. Teu nome, e-mail e é só de marcar. E caso você queira, você faz uma observação no final de sugestões, críticas, elogios, o que você quiser. Rodrigo, demora um pouquinho, mas depois que ele abre, ele não vai dar, ele não costuma dar problema depois que abre, tá? É só ter um pouquinho de paciência. A gente entende que a internet ultimamente, aqui em casa, às vezes eu preciso do cabo, dependendo do horário, né? Porque é isso mesmo. A gente está com quase 10 minutos, né, de exploração. Acho que ainda tem mais um tempinho aí que a gente pode dar. Aí, por favor, se alguém precisar... Ixi, internet via rádio é ruim mesmo. Se alguém precisar sair antes, que pelo menos faça a avaliação do joguinho, do Red para a gente, porque isso serve de feedback para que a gente possa melhorar o jogo, né? Não deixa de ser uma colaboração que vocês fazem conosco.
tá? A gente tem só mais uma atividade depois da exploração do RED. É uma atividade que a gente vai fazer de forma conjunta e eu acho que vai ser rapidinho também. A gente está com pouca gente. À medida que vocês forem terminando, vocês podem responder esse link do questionário que a Nássara colocou. Esse questionário é só um questionário. Se a pergunta 2 está correta, deixa eu olhar aqui. A pergunta 2 do questionário é? Deixa eu olhar aqui. A pergunta 2 do questionário, professor, que é a única pergunta que começa com o concordo e discordo. É a única que troca o concordo e discordo. Enquanto que os demais, a de 1 a 5... Mesmo, verdade. Pode ter sido um erro. Vou dar uma olhadinha no formulário e qualquer coisa a gente corrige. Só um minuto. Tá trocado mesmo, Iris. Acontece. Obrigada, viu? Né? Tá trocadinho. Acho que é só inverter que dá certo. A gente vai ter o parâmetro que vocês terminaram à medida que vocês forem respondendo, tá? E aí a gente ainda queria conversar um pouquinho sobre o planejamento, que eu acho que é algo que também tem interesse para vocês, tendo em vista que vocês podem utilizar diferentes, né? A gente até já discutiu aqui, há diferentes possibilidades de se planejar para se utilizar esse jogo, né? E aí a gente quer trazer para discussão essas possibilidades de forma coletiva. Pronto, o Ares já corrigiu. Ares, pode só mandar de novo o link, que às vezes as pessoas perdem, né? Porque já tem mais de algumas mensagens. Obrigada. Não tem problema, Samara. Pode continuar no jogo, ainda tem um tempinho, tá? Ó, o Joel tá até ajudando aí, ó. E assim, o Ares já comentou, mas nós temos 15 jogos de matemática e 15 de língua portuguesa. Jogos assim, nós somos suspeitos enquanto grupo, todos muito bons. Tem jogos de língua portuguesa que dá para usar na matemática, porque eles têm uns jogos que trabalha pesquisa, que trabalha construção de gráficos, né? Porque isso está dentro das habilidades de língua portuguesa. Obrigada, Rodrigo. Aguarda só um pouquinho, porque ainda tem gente explorando o jogo. Se quiser, pode ir lá e jogar de novo, conseguir mais estrelinhas, botar as pedras lá na Montanha da Paz.
Quando fala em profecia, eu lembro, sabe de que filme? Aquele, acho que é Conan, né? Não tem um Conan? Tinha umas profecias, né? Começava o filme com a letrinha passando e tinha um negócio das profecias. Profecia é uma narrativa muito, muito comum, né? É. Um elemento de narrativa muito comum, né? Principalmente em histórias assim, de aventura, Fantásticas, né? também, né? Isso, histórias Tem um outro filme fantásticas, que eu não né? lembro o nome, que tinha um unicórnio, o cara tirou o coisa do o chifre do unicórnio. Ai, eu até chorei. Puxa besta. Eu gosto dessas narrativas fantásticas. Obrigada, Graça. Aguarda um pouquinho que a gente tem um planejamento ainda, viu? Segura as pontas aí. Eu sei que é cansativo, gente, uma tarde toda, mas eu vou dizer para vocês que eu estou super empolgada. Até agora foram ótimas discussões e que acaba, né, revigorando aqui o grupo. Eu aprendi muito com vocês aqui, né? Eita, Joel, que coisa boa. Eu tô aprendendo aqui. Tá bem divertido, né? Tanto é que eu gostaria de ter tido algo desse tipo, por exemplo, porque eu sou formado em licenciatura em física, né? Mas eu gostaria de ter tido algo desse tipo, agora com a pandemia, por exemplo, voltado ao ensino superior, né? Se você tivesse didática para o ensino superior, né? Como é que a gente poderia abordar, diferentes abordagens? Eu sou professora de didática no ensino superior aqui na UFC. Eu tenho trabalhado com trilhas de aprendizagem. Trilhas de aprendizagem. Deve ser interessante. É bem legal, porque a gente trabalha com a ideia de percurso formativo, que cada um pode seguir o seu percurso para buscar a inclusão e a flexibilidade, mas essas trilhas elas trabalham com a ideia de sistematização e da produção de materiais da forma como você quiser. Eu posso sistematizar a trilha por meio de texto, de vídeo, de podcast, de poesia. Gente, saiu coisas tão lindas, Joel. Coisas tão legais, né? Assim, eu acho que o Ares tem um projeto com a professora Raquel com metodologias ativas também, que é bem legal. E assim, a gente não só traz para um evento, né? A gente pratica nas nossas salas de aula, né? Porque a gente acredita nisso, a gente acredita que essas abordagens, essas teorias, assim, que às vezes as pessoas, mas a teoria, quando chega na prática, não funciona, né? E a gente tem que, praticar, se a gente acredita, a gente tem que usar, né? Verdade. Aí acho que fica até uma crítica, né? Que na realidade, a maioria dos professores universitários são formados em bacharéis. Não sabe o que é ensinar, não sabe o que é ir para a sala de aula, além do estágio, não viveu isso. Então, vai aprender na prática. E eu acho muito interessante quando a gente vê esse tipo de curso, vê essas novas perspectivas, novas metodologias e como podem ser aplicadas naquele contexto, né? Aí isso, pelo menos para mim, é uma evolução, né? Eu vejo isso como uma evolução, mas enfim. Assim, a gente sabe que os cursos de licenciatura no Brasil, acho que não é só um caso específico de uma universidade, acho que é no Brasil, né? Historicamente, ele já tem um problema desde a criação, né? Porque ele é criado a partir do bacharelado, ele é criado a partir dos cursos de engenharia, né? Para formar professores de escolas, foi normalmente gerenciado pelos colégios militares, escolas militares, na época. Então, já parte o problema daí, né? Então, eles são bacharelados disfarçados, né? A maior parte dos cursos de licenciatura. Eu sou licenciada e eu confesso que eu busquei o Proativa porque eu estava em sala de aula na educação básica e tinha muita dificuldade. Meus alunos não aprendiam. E eu disse, cara, eu sei matemática, eu sei que eu estou fazendo o negócio certo, mas meus alunos não aprendem. Por que meus alunos não aprendem, né? E aí essas inquietações acabam fazendo com que eu chegasse no Proativa, né? E aí amei, porque eu comecei a buscar as respostas, tá? Gente, como é que tá aí? Tem alguém ainda que não respondeu? Fazer chamada. Joel já fez? Sim. Celiane?
Samara está terminando. Não dá Tá. mais um tempinho, né? E Celiane, já fez? A Celiane já jogou esse jogo de trás para frente e frente para trás. Né? Mas tu respondeu o questionário, amiga? Tamara está fazendo. O Rodrigo está aqui ainda. Rodrigo, tu conseguiste fazer? Acho que ele já tinha botado que tinha conseguido. Ok. A Graça já ok também. O Rimerson conseguiu? O Elivelto já fez. Deise e Rimerson conseguiram? A Deise conseguiu. Tá terminando, né? Tá certo. Tá quase, quase. Rimerson. Bruno e Ellen. Falta só esses 3 responderem. Eu sei que Samara e tá quase. Já já a gente termina. Qualquer coisa a gente faz um planejamento coletivo, Aires, viu? Só um momento, que eu estou tendo problema aqui com a minha internet, porque eu estou utilizando o transporte, tá bem complicado aqui, tá? Tá, mas respira fundo que vai dar tudo certo. Tamo junto. Viu, Júcia? A ideia é a gente pensar um planejamento coletivo mesmo. Pronto. Né? Que é para poder a gente não sair daqui sem pensar, né? Isso. Possibilidades. Eu acho que a ideia é essa, sabe? Tá certo, Bruno. Obrigada aí pela ajuda, tá? Entendo que esse questionário é bem simples, mas ele pode nos dar algumas ideias, né? Para melhorias futuras. Por enquanto, a gente não tem verbo para mexer, mas assim que a gente tiver, a gente pode melhorar. Eu vi que o Elivelton vai ter que sair. Talvez a gente pudesse também já compartilhar o link do formulário do mini curso, né? É porque o Elivelto ele tá fugido. Ele tem... Eu tenho até que ir para lá também. Ele tem um evento da pós-graduação lá do IFCE. Deixa eu fazer outra pergunta, né? Pode fazer, Joel. A gente está aqui para conversar mesmo. Aproveitar aí que estão respondendo. A gente sabe que no Brasil você é feito algumas provas, como Prova Brasil, SPAES, né, entre outras aí, né? São provas feitas para avaliar as escolas, no fim das contas. Com o auxílio desses recursos, é possível melhorar a nota nessas avaliações? O que é que vocês acham disso? Eu posso falar, Aires? Claro. O foco dessas atividades, eles não são em descritores, eles são em habilidades. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa entender qual é a diferença entre um descritor e uma habilidade. A habilidade é algo muito maior do que um descritor. Então, o descritor, quando a escola forma pensando só no descritor, ela simplesmente reduz as possibilidades de aprendizagem dessa criança. Esse recurso, tá? Se o aluno desenvolver essas habilidades, ele vai muito bem nos descritores, porque ele vai além do que os descritores prevêem. Eu dou como exemplo o meu trabalho de mestrado, não sei se o Aires lembra. A professora estava fazendo uma intervenção com gráficos, mas baseado no currículo da escola. Peguei uma turma, tinha grupo controle, grupo experimental, e a professora maravilhosa, mas ela ficava o tempo todo me perguntando: Jússi, pelo amor de Deus, esses meninos vão ter que saber isso e aquilo, vai vir a prova do SPAES, vai vir a prova não sei do quê. Eu disse: não, fulana, e eu morrendo de medo também, né? Meu Deus, ela tá me pressionando. Eu disse: não, fulana, mas os meninos estão aprendendo, eles estão aprendendo as habilidades, mas eles estão aprendendo o descritor tal, né, o tempo todo. E aí, um ano depois, quase um ano depois, ela me manda, acho que eu até mostrei para o Aires, me mandou uma mensagem no Facebook dizendo que o projeto era interdisciplinar, né? Que as crianças que fizeram o pré-teste e o pós-teste já mostrou que as crianças que eu fiz a intervenção aprenderam sobre o assunto muito mais do que as outras, mas na prova do SPAES, as crianças da minha turma cresceram em 30 e poucos pontos na área de matemática, tá? Então, assim, isso só mostra que você focar na habilidade não vai prejudicar o aluno. Pelo contrário, você vai permitir que ele realmente aprenda o que ele precisa aprender. Por exemplo, construir gráfico. Como é que um descritor, um SAEB, uma Prova Brasil, vai poder explorar uma habilidade de construir gráfico?
Mas construir gráfico é algo muito difícil, não é fácil, não. Escolher qual é o gráfico, pensar nos elementos de proporcionalidade, enfim, um monte de elemento. Então, eu defendo sempre, quando eu converso nas minhas formações, a gente sempre focar nas habilidades e não nos descritores. Eu acho que as avaliações, de alguma forma, elas são um pouco deturpadas, né? Porque elas têm um fim que não é usado para esse fim, tá? Essa é a minha opinião, mas eu acho que o Aires também deve ter a dele, deixo aí para ele responder também. Eu concordo plenamente. Assim, instrumentos como o Prova Brasil ou outros instrumentos de avaliação, eles são instrumentos para o planejamento de intervenção, para o planejamento de políticas públicas, tá? Eles não deveriam ser usados somente como o instrumento de aprendizagem dos alunos, tá certo? Porque os efeitos de aprendizagem, é isso que a Jus falou, eles acontecem a mais médio ou longo prazo, né? Então, quando a gente foca no imediatismo, você consegue resultados, você consegue fazer com que os alunos aprendam a fazer a prova e tirem o desempenho, né, melhore o seu desempenho nos descritores, mas eles não vão aprender aquilo que realmente eles precisam aprender, né? Então, infelizmente, existe essa distorção, né, no sistema educacional brasileiro. Isso a gente não quer dizer que esses instrumentos de avaliação devem ser eliminados. Eu acho que eles têm a importância, eles são importantes. Eles são importantes, tá certo? Mas eles precisam ser relativizados, né? A escola precisa aprender a trabalhar as duas coisas. Ela precisa entender que é um processo de desenvolvimento, tá certo? Talvez a gente consiga, ao longo do tempo, chegar a esse equilíbrio, né? Acho que a gente ainda não chegou por conta disso, né? Porque existem políticas de premiação para as escolas, né? Que até pagam... As escolas que mais precisam são as que menos vão ter investimento? Isso, exatamente, né? Para investimento, até em salário para o professor, né? Existem políticas que dão até salário para o professor quando tem uma melhoria no desempenho nos testes, entendeu? Então, isso provoca distorção, né? Às vezes o professor opta por não, eu vou trabalhar só treinando o aluno para o teste, e quando está perto da prova, isso é que acontece mesmo, né? Entendeu? Raíssa e Nássara, que estão dentro da escola, Celiane também, né? Eu sei que está na escola também, pode dar esse depoimento, né? Porque às vezes... Tá muito alto, Raíssa. Acho que a Celiane também quer falar, né, Celiane? Eu acho assim que as escolas, elas se organizam para fazer essa avaliação, entendeu? Que não era para ser. A gente era para trabalhar e, no caso, essa avaliação viria justamente como uma forma de ver como é que está a turma, né, a escola, no sentido de trazer algumas ações, né, para dentro da escola, de melhorias nesse sentido. Mas a gente vê, inclusive, competições entre as escolas, né, coisas que não é o objetivo dessas avaliações, competição, mas é porque a forma como é colocado para a gente, né, na Secretaria de Educação, é como se a gente tivesse cada vez mais que aumentar o nosso nível, né, chegar nesse nível verde, na cor verde, para poder receber os investimentos, né, e aí, como a gente colocou, as escolas que realmente precisam ficam sem esse recurso, né, e é complicado a forma como é colocado para a gente. Gente, desculpa insistir. Tem alguém ainda que não terminou? Que a gente tem mais uma atividadezinha que eu acho que é bacana, pelo menos para trazer algumas reflexões. A gente não precisa concluir 100% a atividade. Eu acredito que devo ter enviado. Não sei se receberam, que eu estou tendo alguns problemas de conexão por aqui. Tudo bem, Rimerson. A Deise botou ok, né? Terminou. Samara estava ok. A gente tem 2 formulários, um para avaliar o minicurso, você pode fazer no final ou não, e outro para avaliar o joguinho, tá? Eu acho que o do jogo tá ok, Jus, porque tem 8 respostas já. Então, pronto. Então, a gente vai seguir, tá? O que a gente pensou agora?
além do jogo, a gente tem um guia de orientação didática ao professor. Tá? Eu acho que até o Ares e a colocaram aqui. Peraí, só um minutinho, que eu vou resgatar o link. A gente tem um guia, tá? Eu considero importante, assim, devido ao tempo, a gente fez boas discussões, eu não vou dizer que a gente perdeu tempo, pelo contrário, acho que a gente ganhou, tá? Mas eu considero importante vocês explorarem, tá? A gente tem uma apresentação geral, mas a gente tem uma introdução que vai falar um pouquinho das teorias que estão envolvidas no jogo, tá? Ela vai trazer alguns exemplos, né, de situações de composição que podem surgir. É claro que são exemplos que fora do jogo, tá certo? Mas para que o professor possa entender um pouquinho essa teoria, tá? Para explorar com as crianças. Ele vai trazer os objetivos, ou seja, quais são as habilidades que a gente explora, né? Então, a gente colocou construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental escrito. A gente sabe que ele acaba focando mais na adição mesmo e não na multiplicação. Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental escrito. A criança tanto pode fazer isso mentalmente, como pode escrever, como pode fazer usando as representações dos peixinhos, dos tijolos e etc. Né? Para resolver problemas significativos usando adição e subtração com números naturais. E a gente também colocou resolver e elaborar problemas de adição e subtração com significados de juntar e acrescentar, separar e retirar, comparar e completar. Esses dois o jogo não tem, mas, de alguma forma, ele contempla parcialmente essa habilidade. Como competência específica, a gente colocou da matemática, né, que utiliza processos e ferramentas matemáticas como a tecnologia para modelar e resolver problemas cotidianos. A gente entende que ele ajuda a modelar no momento que ele ajuda a representar a situação, tá? E ajuda a validar estratégias e resultados. E ele também explora a competência específica 6, que é enfrentar situações e problemas em múltiplos contextos, como é o caso da Ilha das Operações, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionadas com aspectos práticos ou utilitários, e expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas de texto, escrita de língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, fluxogramas e dados. Então, vocês podem perceber que a gente utiliza muitas representações dentro desse contexto do jogo do Ilha das Operações. Depois vocês podem ver algumas atividades anteriores, eu não vou entrar aqui em detalhes, que eu acho que não vale a pena, algumas atividades que vocês podem utilizar com seus alunos, tá? Atividade com o próprio RED, como é que você pode usar? Aqui de uma forma bem convencional, nada muito criativo, mas vocês podem utilizar diferentes metodologias. E aqui algumas sugestões, tanto referências utilizadas, como sugestões de materiais. Por exemplo, a gente sugere aqui um material gratuito, que é um livro da professora Erivalda, né? Adição e subtração, suporte didático, influência e aprendizagem do estudante. É um material bem legal que trabalha dentro da teoria dos campos conceituais e com essa ideia de representação. E a gente também coloca aqui algumas referências que foram utilizadas ao longo do guia, tá? Os autores aqui somos alguns de nós que estamos presentes e outros que não estão presentes. E para esse momento que a gente vai ter agora para finalizar, a gente pensou em pensar coletivamente em uma proposta para se utilizar esse jogo, tá? Não sei se é o Aires ou se é a Raíssa que está com o Jamboard para compartilhar. Tu pode compartilhar, Aires? Eu coloquei o link aqui, Jússi, ó. Nem vi. Já me Não, perdi. botei agora. É porque eu estava na outra... Pronto, estou vendo agora. A gente criou um Jamboard, eu vou compartilhar aqui a minha tela para quem tiver dificuldade de ver, tá? Não sei se todos aqui conhecem o Jamboard, ele é um recurso do Google Meet, tá? É um recurso bem legal, porque ele permite a gente ia fazer vários grupos, como as outras pessoas inscritas não entraram, a gente resolveu fazer um grupo só, tá? Então, a gente pode pensar aqui
em possíveis formas de avaliar, em possíveis duração de aula. O que é que a gente precisa pensar com o plano de aula? A gente precisa pensar em objetivos, a gente precisa pensar em tempo, em materiais que vão ser utilizados, em procedimentos, ou seja, como é que vai acontecer essa aula e como é que essa aula vai ser avaliada, tá? Está faltando até um pontinho aqui, que eu acho que a gente pode acrescentar mais um post-it, que é o post-it do objetivo, que eu acho que é importante. Tá certo? Já eu acrescento. E a ideia seria que a gente colocasse aqui, vocês podem colocar imagens, textos, o que vocês quiserem, de possíveis ideias, tá? De uso, né, desse RED em sala de aula. Eu não sei se todos aqui são professores, tá? Ai, obrigada, eu já estou vendo aqui, acho que é a Aires colocando. A Aires é um espetáculo. Antes de a gente mal pensa, ele já está fazendo. Obrigada, professor. Então, assim, eu queria convidá-los a, se vocês quiserem, a gente pode fazer coletivamente, vocês podem ir falando, eu posso ir colocando junto, eu, o Aires e a Raíssa, ou vocês também podem entrar no Jamboard, tá? Para quem está no computador, é só clicar no link. Para quem está no celular, precisa ter um aplicativozinho. Provavelmente, alguns de vocês que já entrou no Jamboard já deve ter instalado. Quem não tiver de jeito nenhum, pode escrever no chat. Ó, já estou vendo gente entrando aqui, fique à vontade. Quem não tiver, pode escrever no chat, que eu, o Aires ou a Raíssa, a gente pode inserir o que vocês estão pensando de procedimento. O que a gente quer aqui é que a gente faça tipo uma tempestade de ideias, um brainstorm. Por exemplo, o Joel nos provocou, né, a pensar assim, mas eu posso usar, usando a teoria de Althusser, eu posso usar como uma aula gamificada, eu posso usar usando outras teorias? Pode. E como é que seria isso, né? Então, assim, essa provocação, ela vai se dar, ela não precisa terminar aqui, o nosso minicurso está acabando, mas eu acho que a ideia é que isso vá para... Vocês levem isso depois para casa, reflitam, pensem um pouquinho. Acho que eu estou falando demais. Tem alguém querendo falar? Não, Júcia, eu só queria sugerir mostrar os elementos do Jamboard, que você pode inserir um post, você pode inserir uma caixa de texto, pode inserir imagem, né? Uma figura, entendeu? Pode desenhar, porque aí acho que as pessoas podem livremente explorar também isso daí. Eu também não sou muito especialista em Jamboard, tá? Mas a gente tem a possibilidade aqui, ó, de dar zoom, definir o plano de fundo, então eu posso botar uma cor, ou posso deixar branco, ou posso deixar aqui com malha quadriculada, tá? Eu posso... Olha, já teve gente aí que mudou de cor, não foi eu não, tá? Vou logo dizer. Eu posso usar canetas de diferentes cores, eu vou logo dizer que eu adoro a caneta vermelha, ó, Jusileide, Juju. Tá? E depois eu posso apagar isso que eu fiz, tá? Porque eu não gostei, sujei aqui o papel. E a gente não precisa ter medo de ser feliz, tá, gente? Eu digo isso muito para os meus alunos. A gente tem medo de ser feliz. Sabe por quê? Ninguém vai saber quem fez. Olha, ó, já estão mudando para malha quadriculada. Muito legal. Eu posso usar aqui... Essa aqui é para selecionar. Então, eu seleciono aqui, ó. Se a gente achar que está ficando muito, muito cheio aqui, a gente pode criar uma outra página e botar parte dessas coisas para outro local. Estou botando aqui, ó, exercitar o pensamento matemático. Olha que legal, né? Nota adesiva, onde a gente cria os post-it. Eu tenho um post-it aqui amarelo, verde, azul, rosa, laranja, e aqui é sem cor nenhuma. Eu posso escrever o que eu quiser, eu vou salvar, e aparece o post-it, o que eu quiser. Não quero estar aqui, eu vou deletar. Eu posso inserir uma figura, eu posso ir lá no meu joguinho, tá? Para descrever o que eu quero que o meu aluno faça, eu posso ir lá no Ilha das Operações e tirar um print da tela e inserir aqui para explicar como é que eu vou trabalhar. Então, eu posso fazer o upload, né? Pesquisar imagens no Google. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Ilha das Operações. Deve ter, que a gente já publicou um monte de coisa, né? Ai, meu Deus, mas não apareceu nada nosso, não acredito. Acho que ainda não.
Não pode uma coisa dessa, Jusileide. Tem que aparecer. Não apareceu nada, gente. Ilha das Operações. E não aceito uma coisa dessas. Põe a Proativa. Proativa. O MID. Não. Põe MID. MID. Oi? Também não, também não. Ainda não. O Google ainda não indexou nosso Ilha das Operações. Né? Esse Google, eu vou reclamar com o Google. A gente teria que que minhas fotos do Snow, da comida do Snow. Isso, é porque tá no teu Google Fotos, né? Ai, gente, olha, ainda bem que eu não tenho nenhum nude. Já pensou? Tava errada, né? Ia mostrar o que não devo. Olha eu aqui, gente. Vou tirar uma foto minha. Vou sair aqui, ó. Vou tirar, tá? Fica show, viu? Pronto, eu vou inserir uma foto. Deu muito feliz. Vendo aí o... Ai! Pode diminuir, pode girar, pode inverter. É um recurso bem dinâmico para você trabalhar, né? Isso. Pode inserir uma caixa de figura, né? Círculo e caixa de texto, que a caixa de texto é semelhante a um post-it, só que ela não tem fundo colorido, formato, né? Posso escrever. Aqui eu vou botar Jussi. E um coração, ver se eu consigo inserir um coração aqui. Não tem coração. Já não gostei, viu? Mas você pode desenhar o coração. Mas eu sou muito ruim de desenho assim à mão. Ou então trazer a imagem, né, do coração. Gente, eu sei que eu tô... Mas assim, a ideia é só para explicar para vocês, tá, gente? O que é que dá para fazer. Eu tinha uma sugestão, Jussi. Porque o nosso tempo tá bem avançado. O que é que eu ia sugerir? Que acho que a gente explicou como é que funciona o Jamboard, né? Olha então, que lindo, gente. Eu ia sugerir que cada um de nós fizesse o seu planejamento no Jamboard, porque esse link está compartilhado com todo mundo, então todo mundo tem acesso, tá? E aí fica esse planejamento, né? E aí, assim, como é livre, eu botei alguma coisa, se eu quiser posso acrescentar, posso modificar, ou eu posso, tem várias páginas, né? Ou eu posso fazer o meu planejamento numa página separada, entendeu? E a vantagem é que os outros colegas podem ver. Isso. A gente, inclusive, pode dar um feedback, se for o caso. Acho que a gente pode até botar o nosso e-mail lá, Iris, né? O meu, o seu, da Raíssa e da Nássara, para caso vocês tenham alguma dúvida. Eu acho que a gente pode pegar aqui os 5, 10 minutinhos finais, só para saber assim, se vocês querem fazer alguma observação, falar um pouquinho de como é que foi essa tarde de hoje. Né? Eu acho que a gente pode aproveitar para isso também. O que você acha? Acho que o povo já está tudo cansado. E às vezes as pessoas têm outros compromissos, né? Tem outras sessões também. Eu tinha até outro compromisso, desmarquei outra aula de inglês. Eu coloquei o link dos nossos slides aqui, ó. Pronto. Para quem quiser acessar, né? É bacana porque os slides, ele tanto tem, né? Alguns links, tanto da teoria dos campos conceituais, tem o link dos jogos, né? Tem tudo que a gente falou aqui, tá lá nos slides. Tá certo? Jussi, tira só uma duvidazinha para mim aqui nesse Jamboard. Mas assim, tipo, tem objetivo aqui. Aí, como é que... Tô sem saber como é que a gente... Você diz no Jamboard? Como é que a gente interage aqui, professor? Assim, os objetivos eu venho aqui e escrevo. A ideia ali é uma palavra-chave, né? Aí você vai pegar ou um post-it ou uma caixa de texto e escrever próximo dele o objetivo. Você pode mover aquele... A ideia é como se fosse um plano de aula, Samara. É pensar assim, plano de aula. Qual é o objetivo da minha aula? É isso. O que eu vou precisar para essa aula? Vou precisar disso, disso e daquilo. Como é que vai acontecer essa aula? Vai ser assim, assim, assado. Como é que eu vou avaliar se os meus objetivos foram atingidos? Assim, assim, assado. Você pode olhar que os post-it,
Ele tem exatamente a estrutura de um plano de aula. Porque a gente sabe que vocês são professores e já sabem fazer plano de aula. O que a gente quer aqui é instigar a criatividade de vocês, tá? E assim, mas eu gosto muito de utilizar o design thinking. Eu gosto muito de utilizar a gamificação. Eu gosto muito de usar a teoria de Ausubel. Vocês podem utilizar as teorias que vocês utilizam, tá? Usar o recurso a partir dessas teorias. Então, o planejamento está aí para vocês terem a liberdade de fazer como vocês quiserem. E aí, assim, a gente vai escrever depois os nossos contatos de e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai observar, vai torcer para que vocês realmente coloquem planos de aula, planejamento. A gente teve de uma escola, até a Celiane participou, acho que ela já assinou, ela está aqui ainda, que ficou a coisa mais linda do mundo, o planejamento deles, né? E aí a gente quer ver também como é que vocês usariam esse jogo, né? Muitos de vocês gostaram, me disseram que gostaram, elogiaram, mas como é que vocês usariam esse jogo na sala de aula? É isso, gente. Não sei se Aires e Raíssa e Nastra querem comentar alguma coisa, mas eu queria... Pena que todo mundo já saiu, mas eu queria tirar uma fotinha. O Joel quer falar. Só um comentário, né? Que vocês estimam tanto a gente a pensar a como aplicar isso em sala de aula. Aí eu me pergunto, como professor de cálculo, por exemplo, como é que eu posso abordar limites usando uma teoria dessa, né? Por exemplo, que limites para o aluno que vem do ensino médio chega para ver cálculo 1, ele é uma quebra de paradigma, né? É difícil, é muito difícil, porque ele é muito abstrato. Tu já tentaste o Implot? O Implot? Eu não conheço o Implot. Eu vou pesquisar depois. Ele gratuito, se eu não me engano. Tentei algumas metodologias, mas existem algumas barreiras, sempre existem algumas barreiras. E essa barreira sempre está na abstração. Né? E pelo que eu percebi no que vocês mostraram, é essa mudança de paradigma que vocês trazem, né? Essa mudança do aluno entender a abstração, né? Fazer os comparativos, mostrar como é que faz as somas, né? De forma concreta e tudo mais. Mas eu fico pensando, como é que eu posso fazer isso mais além, né? Eu sempre me pergunto isso, mas tá aí, tem uma barreira aí que eu tenho que parar, tenho que planejar, tenho que pensar e só demanda um bocado de tempo. Como vocês falam, é muito difícil você construir algo concreto e que tenha um bom resultado e que seja realmente aplicável. Né? Eu acho que vocês... Eu, pessoalmente, eu gosto muito das representações e assim, limite, derivada. Quando a gente faz isso na representação gráfica, acaba ficando mais claro, assim, na minha opinião, tá? Existe também algumas abordagens históricas que vão mostrar que se começa o cálculo não pelo limite. Pela integral. Exato, né? Que até as pessoas se questionam, né? Então, assim, eu já vi algumas abordagens diferentes para esses usos, tá? Como uma pessoa que acredita, que acaba usando muito a teoria dos campos conceituais, é uma teoria que eu uso muito nas minhas pesquisas, eu exploraria, professor, representações. Uma brincadeira que eu costumo fazer em sala de aula, uma brincadeira quando está aula presencial, é dividir você tem a sala e caminhava sempre metade da distância da sala de aula. Isso é um ótimo exemplo. Né? Você sempre caminha metade da distância, você nunca vai chegar na distância definitiva, você sempre se aproxima o tanto que você quer. Chega muito perto, mas não chega. É um ótimo exemplo. Mas isso é para mostrar de forma intuitiva. Agora, quando vai falar por epsilon e delta, que não entende o que está na imagem, o que está no domínio, qual o significado do epsilon e do delta, isso gera abstração. E aí o aluno precisa entender muito função, tá? Porque assim, se você não sabe o que é um domínio, o que é uma imagem, o aluno ele não vai conseguir entender os epsilons e deltas dos limites. Concorda? Tá desligado o teu microfone já. Tá desligado o teu microfone. Joel, desligou teu microfone, homem. Não estamos entendendo nada. Sim, estou escutando. Eu me empolgo nessas conversas porque eu adoro essas coisas. Tá divertido. Jael, tem algumas abordagens de linguagens de programação, como o Scratch, que é filho, né, assim, herdeiro do Logo, né,
que você pode trabalhar noções de limite. Não sabia, Ares, que o Scratch É. trabalha com limite. Não, ele não trabalha em si, mas você pode criar um programinha recursivo, né? Essa mesma coisa. Você faz com essa mesma ideia de dividir você faz pela uma metade. figura e depois faz uma figura menor dentro dela, uma figura menor dentro dela, e você vai entendi. ver que nunca para. Entendi. Uma hora você deixa de ver, mas continua É rodando. tipo animação. É, como animação, entendeu? Entendi. Quando você vai criar como você cria uma espiral, por exemplo, você usa recursão, né? E usa a ideia de assim, é a ideia de limite, né, na prática, né? Eu acho que essa é uma possibilidade. A outra forma é você trazer para os alunos situações, porque às vezes a gente pensa que esses conceitos, claro, a matemática tem certas teoremas, certas representações que não têm uma aplicação no mundo real, né? Existe isso mesmo. Mas em muitos casos você vê a aplicação do conceito de limite, né, de derivada, de integral, no mundo real. Então, se você traz isso, como você deu um exemplo concreto, né, no caminhado, mas tem outros, né, na engenharia, né, tem muitas áreas na contabilidade, na administração. Na contabilidade, exatamente. Derivada integral, quando eu precisei dar aula numa faculdade particular, na contabilidade, na administração, que eu fui atrás dos professores para dizer, onde é que vocês usam integral? Onde é que vocês usam não sei o quê? E eles foram me mostrando, gente, fez todo sentido para mim. Exato. Então, se você traz isso, né? E aí você pode inserir os alunos, aí onde entra a aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em projetos, né? Você inserir os alunos em situações reais em que eles vão ter que usar esses conceitos, né? Que esses conceitos passam a ter significado e, ao mesmo tempo, eles se motivam para trabalhar isso daí, né? A gente pode achar que matemática isso é difícil, claro que é, mas existe. E na hora em que você consegue engajar os alunos, os resultados são muito melhores. Tem uma parte da aula que é muito engraçada ao longo do semestre, que é quando vai falar de sequência Fibonacci, que é um limite, né? Aí você tem um episódio do Pato Donald, que ele vai falar do número de ouro. Né, que ele traz desde a Grécia Antiga, ele mostra o número de ouro da Grécia Antiga e vai mostrando a relação, né, uma relação de proporção. Isso é muito bonito, isso é muito engraçado. E na arte também, né? Na arte também. As plantas. Eu até vi assim, um material que veio. Eu acabei não indo para o congresso, aquele congresso, Ares, que teve na Espanha. Que tá desligado o microfone. O meu? Não, o Jael. As formas da natureza, né? A Fibonacci ou outros conceitos de limite de derivada são muito usados para explicar formas da natureza, né? Então, dá para você trabalhar com isso. Por exemplo, você imagina, ela deu o exemplo da arte. Você pode usar uma linguagem como o Logo ou como o Scratch para desenhar, por exemplo, árvores, flores, né? E que a gente começa a ver aquilo você começa a se identificar e você vai usar conceitos de cálculo para isso, né? E tem algumas animações em vídeo que eu já vi, sabe, Joel? Se você procurar, você encontra já algumas animaçõezinhas feitas mostrando na Mona Lisa, né? Como que Leonardo da Vinci utilizou a proporção áurea na Mona Lisa. Assim, a gente encontra matemática por toda parte. Acho que são episódios bem curtinhos, de 2 minutos, que daria para você mandar até via WhatsApp para os seus alunos. Você deve estar dando aula via remota, né? Dá para você mandar até por WhatsApp, para fazer eles pensarem um pouquinho nessa aplicação. São sugestões. São ótimas sugestões. É sempre bom ter novas sugestões, e essas sugestões que venham de forma que os alunos percebam que a aplicabilidade por exemplo, do limite de forma concreta, da matemática de forma concreta, né? Não é só, eu estou estudando para me fazer a prova. Né? Tem muito essa pergunta, né? De que é que eu estou estudando? O que é que eu estou estudando? O que é que eu vou aplicar no meu curso? Isso. Mas, enfim. Mas foi bem interessante estar aqui com vocês, eu aprendi muito. Que bom. Né? Foi divertido. Gente, vocês não querem tirar uma foto, não? Queremos. Pena que não tá todo mundo. Mas o Snow tá aqui, tá lindo.
Eu só não vou conseguir tirar a foto porque eu vou estar segurando ele. Mas se alguém tira a foto, ele fica lindo e maravilhoso. Eu posso tirar a foto, eu só não tenho, eu só assim, eu só posso, não sei como vou mandar para as pessoas, né? Não sei se a organização tem como passar isso por e-mail, ou passando para a organização e ela passar por e-mail, né? Tá? Que aí, a Samara eu tenho como mandar, eu posso mandar lá. Pronto, eu vou botar no nosso grupo e depois posso mandar para a organização. Eu acho que vocês têm o e-mail de quem participou do curso nas respostas. Tá certo. Beleza. Então, não quer tirar vamos foto, lá. Não, tá ficando irritado. Todo mundo congela o sorriso aí. Até Nonô congelou. Pronto, pode relaxar aí agora que já deu o print aqui. E o Isaías nem saiu, Nássara. Tu tirou o Isaías da foto. Ele começou a se mexer aqui, a querer chorar, eu botei no chão. Ele andar um pouquinho. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto nós, tá? Eu imagino que vocês tenham que sair mesmo, já tá dando o horário. Estou muito satisfeita e muito feliz. Pena que as outras pessoas que estavam inscritas não conseguiram entrar, porque eu soube que o curso estava lotado, né, Joel? Mas eu não sei o que aconteceu. De acordo com o coordenador geral, ele disse que mandou o link pelo e-mail das pessoas. E, normalmente, o pessoal hoje tem a mania de usar o Instagram, enfim, outras redes sociais, né, no fim das contas, e não um e-mail, né? Aí, enfim, acho que foi isso que aconteceu. Entendi. Deixa eu só fazer uma pergunta. O Ctrl+E desse ano está usando a rede social, algum tipo de rede social para a gente acompanhar? É uma boa pergunta, não sei responder. Porque o Ades, qualquer coisa pode postar e marcar o Ctrl+E. Dizer que mini curso no Ctrl+E, entendeu? Entendi. Eu posso perguntar aqui ao coordenador, mas aí eu não sei se vai dar tempo de responder para vocês. Não, tudo bem. Não, eu procuro também, O Ades é craque nessas coisas. O Ades é craque, viu? Mas, olha, muito obrigada pela participação de todos. O e-mail, Jússi. Ficarem até o final. Oi. Eu recebi o e-mail desse mini curso no dia 20. Sexta-feira. Né? Entendi. Sexta-feira. Pois é, eu tenho pessoas que me procuraram, disseram que queriam fazer, mas que já estava lotado. Que pena que está lotado. Quer dizer, né? E as pessoas que se inscreveram não vieram. Eu fico com pena, porque... Mas, enfim, né? Tá bom. Obrigado, gente. Tchau para vocês. Obrigada, também. Obrigada por tudo. Espero poder encontrá-los depois em outros momentos, viu? Um abraço, Joel. Prazer. Boa noite. Tchau.